YouTube. Bom, estamos gravando aqui. Então, a gente começa agora, efetivamente, a nossa aula. Então, para entender bem o que é EDI, que vem do inglês Electronic Data Interchange, que traduzindo seria intercâmbio ou troca, intercâmbio eletrônico de dados, intercâmbio eletrônico de dados, é transferência eletrônica de dados padronizados. Esses dados, eles são padronizados. Não é de qualquer forma que ele acontece essa transferência de dados. Ele recebe um padrão, que a gente vai ver logo à frente, entre computadores de empresas participantes para facilitar a comunicação global. Na prática, seria como funciona esse EDI. Na prática, é a transferência de documentos que são gerados nos negócios, né? São os documentos que são gerados a partir dos negócios que acontecem pelas empresas, entre empresas e empresa e consumidor. E esses documentos, eles precisam ser distribuídos. Nós sabemos que quando nós fechamos um negócio, nós geramos vários documentos. Documentos são gerados. Nota fiscal, nota de compra, nota de venda, documento de imposto, de tarifas, aviso de despacho, aviso de baixa. Então, são vários documentos que são gerados toda vez que nós fazemos o negócio. Precisamos... Estou só assistindo a aula aqui. Precisamos fazer o encaminhamento desses documentos. Precisamos fazer o encaminhamento desses documentos. E como nós vamos fazer esse encaminhamento desses documentos? Antigamente, antes dessa tecnologia que nós temos hoje, veiculados pela internet, antigamente esse encaminhamento era feito muito mecânico, muito manual, fazia-se impressão. À época tinha o fax, que você transferia várias cópias por fax, facsímile. Então digitalizava e mandava a cópia por outro meio, ou então ligava e fazia a ligação, olha, está liberado tal. Então, esse meio, essa forma de transferência de dados, toda vez que fazia uma negociação, era bem mecânica, bem manual. Com o advento da nossa atual tecnologia e da internet, do mundo da internet, então, foi se adequando ao uso da internet essa transferência de dados. Então, se transformou em uma transferência eletrônica de dados. Ela teve o seu início nos Estados Unidos, na década de 80, né? Nos segmentos de varejo e transportes. Expandindo-se para outros segmentos e trouxe grandes benefícios percebidos cotidianamente. Com o início da transferência eletrônica de dados, se conseguiu vários benefícios, dentre eles agilidade na distribuição, agilidade no encaminhamento, agilidade na ciência das informações, por todas as partes participam daquela negociação. O industrial, a indústria, o representante, o despachante, a transportadora, o cliente, todo mundo, o governo, todo mundo tomando ciência dessas informações rapidamente, simultaneamente. Então, isso foi por meio dessa transferência eletrônica de dados, utilizando essa ferramenta chamada EDI. Seu diferencial de atuação é conectar todos os envolvidos na transação e permitir o intercâmbio automático de dados. Então, fazer com que todos aqueles que nós chamamos de stakeholders, os nossos stakeholders que estão envolvidos naquela negociação, elas se façam presentes, elas participem do nosso trabalho, da ciência das informações do negócio que foi feito. Então, basicamente, o EDI funciona
para fazermos essa participação de todos, tomando ciência de todos ao mesmo tempo do negócio que foi fechado. Aqui nós temos uma representação de, olha, o método manual tradicional mais antigo, que a gente gerava um documento, fez uma venda, fez uma compra, tinha que gerar documentos. E esses documentos, eles eram encaminhados por fax, normalmente por outro meio de comunicação semelhante, folha por folha. E não sei se vocês utilizaram, alguns de vocês utilizaram, a leitura era muito ruim, às vezes vinha bem apagado. Eu me lembro que eu ainda me utilizei muito do fax. Às vezes vinha difícil de fazer a leitura. Eu trabalhei no escritório de uma representação comercial, onde recebia fax. E a leitura, às vezes, dos pedidos, das quantidades, das informações, vinham bem apagadinho no aparelho do fax, no papelzinho do fax, no papel fininho, que era utilizado para fazer a impressão do fax. E aí, depois, ia ser repassado para o sistema. Então, isso era um método, embora à época parecia ser ágil, mas hoje nós vemos que era bem mesmo complicado, né? Essa transmissão de dados, de documentos pelo meio mais antigo. Hoje nós temos o EDI. O que é o EDI? EDI é esse recurso, é um sistema. Aqui nós temos um servidor de EDI. Esse sistema ele vai fazer a decodificação desse documento. Como é que funciona? A empresa vai gerar esses documentos, só que, lembrando, esses documentos eles são padronizados. Documentos que são transmitidos via EDI, eles têm um padrão. Eles são desenvolvidos em cima de um padrão. Então, eles são gerados, fez a venda, vai gerar vários documentos. Esses documentos são transformados, são padronizados dentro de um servidor específico chamado, ou sistema específico chamado EDI, que ele vai fazer essa adequação desse documento e vai transferir via internet, né? Vai transferir via internet para outro servidor de EDI ou outro sistema de EDI, que vai fazer a decodificação e vai transferir para o sistema da outra empresa, que vai fazer a leitura e receber e fazer o devido uso desse documento. Então, é assim que funciona o método EDI. É necessário que tenha um sistema codificador, decodificador, que vai fazer essa adequação do documento. Não é o mesmo documento, por exemplo, que foi gerado no seu computador, aquele documento de Word, daquele formato de Word que foi gerado no sistema, aquele pedido, aquela planilha, aquela nota, que vai ser transferida direto pela internet. Não é isso. O EDI, ele decodifica num formato padronizado o documento para ser transmitido e que precisará, na outra ponta, de um outro servidor de EDI ou sistema de EDI para fazer essa decodificação e transformar naquele documento novamente para fazer a leitura no computador do destinatário. Então, é assim que funciona o sistema EDI, o método tradicional, é o método mais comum. Deu para entender, não? Deu para entender, gente? Como é que funciona? Detalhe, para funcionar, ele tem que ter um sistema de EDI. Se não tiver esse sistema de EDI, o documento vai trafegar na internet, mas ele não vai adequado. Tá? Ele não vai ser adequado. Qual é os benefícios desse recurso de EDI, o uso desse sistema de EDI? É porque ele vai pegar todos os documentos em um pacote, ele codifica todos esses documentos em um pacote, manda via internet para o destinatário, mas em um pacote assim específico, padronizado,
que vai ser lido pelo destinatário, que vai ser usado pelo destinatário. E isso serve para vários destinatários. A empresa aqui, a fabricante, no momento que ela fez o pedido, ela vai mandar, usando o EDI, depois da internet, ela vai mandar para o transportador, ela vai mandar para o governo, vai mandar para o despachante, vai mandar para distribuidor, e assim vai, para todos aqueles que fizeram parte daquele processo de negócio que foi fechado. Então, para que todos acessem esse documento, claro que eles vão precisar ter na ponta um decodificador EDI para poder fazer a transcrição desse documento no formato de leitura do sistema da pessoa. Então, esse é o lance do EDI. Normalmente, o EDI, quando ele foi gerado, como diz bem aqui, olha, para varejo e transportes. Então, por conta disso, ele recebeu uma codificação especial. A gente vai ver já à frente. A princípio, eu quero que entenda a funcionalidade do EDI, como ele funciona. Certo? O princípio e o funcionamento dessa tecnologia de transmissão de dados funciona utilizando esses servidores, esses sistemas de EDI para fazer a codificação, decodificação. A padronização do documento. Até aqui, está dando para entender? Vocês podem me falar. Até aqui, vocês estão compreendendo? Belezinha? Deu para entender, Aurélio? Boa noite, Aurélio. Certinho? Fábio, tranquilo? Taizinha? Deu para entender? Tranquilo, tranquilo. Ótimo. Então, evoluindo. Aqui nós temos uma outra representação do funcionamento desse sistema. Olha só. A empresa remetente, ela tem os seus próprios formulários. A empresa, ela tem o seu próprio formulário que está lá no Word dela. Está lá na planilha do Excel dela, lá, o seu formulário. Aí ele vai para o sistema conversor tradutor de EDI. É o servidor ou um sistema de EDI que vai fazer a mudança do formato, vai padronizar para o formato que é utilizado mundialmente. Tá? Então, todas as empresas que têm esse recurso de EDI, automaticamente o sistema já faz esse reconhecimento. Então, esses dados eles são transformados, adequados pelo EDI, pelo tradutor, pelo servidor, pelo sistema EDI, que é gerado esse documento padronizado no formato EDI. Ele é usado, então, com as ferramentas de comunicação, né, o navegador, o sistema de transmissão pela internet. Ele vai transferir via internet, via conexão para a empresa, lá vai chegar no computador da outra empresa, no sistema da outra empresa, e vai receber esse documento no formato EDI, vai passar pelo tradutor daquela empresa destinatária. Ela vai ter que ter esse sistema lá para fazer a tradução, a decodificação do documento que está nesse formato EDI e joga no sistema da empresa, no sistema ERP, no sistema SIG da empresa, que vai poder transformar, vai poder fazer a leitura daquele formato já transformado em documento, em planilha, o que for, para ser devidamente usado, lido e apropriado pela empresa destinatária. Vocês entenderam esse ciclo? Deu para entender direitinho? Alguma dúvida? Alguma dúvida de vocês? Diga. Pode falar, pode perguntar. A gente pode entender o DI, a grande proposta dele é transmissão de dados de empresa a empresa. Isso. Exatamente. Eu acredito que não seja só um documento com
um documento físico, mas um documento Digital. eletrônico, um documento Digital. digital. Isso. E com grande volume. Não é um cozinho, não são poucos dados. Né? Eu acho que isso, a meu ver, é uma transação estabelecida entre grandes empresas com grandes volumes de dados. Exatamente. Isso, principalmente para suprir essa grande demanda de dados que flui entre as empresas. Vamos dizer que a empresa, a fabricante aqui, ela tem um grande volume de despacho de mercadorias diariamente, e tem uma outra empresa aqui que é a compradora, que ela adquire uma quantidade diária de itens dessa fábrica aqui. Então, eles precisam trocar documentos constantemente, em grande frequência. Então, eles usam esse sistema EDI para dar essa agilidade, com precisão no documento, porque aí garante precisão, garante a dificuldade de duplicidade. Então, tem vários fatores positivos no uso desse sistema EDI. E fora o fato de que ele é um sistema que usa uma padronização de documento, que pode ser identificado por qualquer outra empresa que use esse recurso EDI, porque todas elas obedecem esse padrão. É como a gente vai desenvolver um projeto e a gente tem que se basear no nosso padrão de desenvolvimento de projetos, por exemplo. É a BNT e tal. Então, é universal. Então, isso aqui é um sistema universal também para envio de documentos, de intercâmbio de documentos entre empresas, principalmente entre empresas. Esse EDI ele vai ser muito mais utilizado naquele modelo B2B, B2G, onde nós vamos encontrar empresas fazendo transações comerciais, onde o volume de negócio é maior. Então, basicamente, funciona desse jeito. Nós temos agora, estamos evoluindo, nós temos um outro modelo de EDI que está cada vez mais sendo utilizado. Qual é esse novo modelo de EDI que está sendo muito utilizado hoje? É o Web EDI. Web EDI. O que é esse Web EDI? É um sistema de intercâmbio eletrônico de dados que permite gestionar a criação, envio e recebimento de documentos através de portais web privados. Olha só. Ele é gerado através de portais web privados. Como é que funciona esse Web EDI? A diferença do EDI tradicional. O EDI tradicional ele tem um sistema, um servidor, um tradutor que faz a tradução daquele documento. No caso do Web EDI, em primeiro lugar, o usuário acessa um portal web privado e seguro. Você não vai precisar de um sistema específico para fazer a decodificação daquele documento, para fazer a modificação daquele documento. Aqui, ele vai ser modificado o documento dentro de um portal, dentro de um site. A diferença é que o Web EDI, ele usa um site para isso. Ele não usa um servidor próprio para isso. Ele não vai usar um equipamento para isso. Ele vai usar um site, uma página, que é lá que será feita a geração do documento e lá que será, a partir de lá que será encaminhado esse documento. É a diferença do Web EDI. O usuário acessa ao portal privado e seguro, através dele vai criar as mensagens comerciais que necessita, introduzindo os dados em um formulário. Uma vez preenchidos esses documentos, a plataforma ela se encarrega de transformar o documento no padrão requerido para cada caso e também enviar ao seu destinatário. Então, vamos entender como é que funciona esse Web EDI. Olha só. Ele funciona assim, esse Web EDI. Ele tem, ao invés de eu usar um servidor, eu não vou comprar um sistema, eu não vou comprar um equipamento para fazer
essa modificação do documento, essa tradução do documento, essa adaptação do documento. Tem um site, eu contrato um site, acesso ao login desse site, esse site, lá nesse site, no portal, eu vou estar inserindo os dados do negócio que foi feito, descrição, quantidade, destinatário, valores, todas as informações que seriam inseridas num formulário de vendas, num formulário de negócios, eu vou fazer isso num portal, num site. E esse site, depois, ele vai finalizar, vai fazer a devida codificação desse documento e vai encaminhar para os destinatários. Então, não acontece eu encaminhando direto através de um sistema próprio. Eu vou usar um site para fazer essa transmissão de dados, essa transmissão desse documento que eu estou gerando. Essa é a diferença do Web EDI para o EDI tradicional. Está dando para entender? Boa noite, Cleiciane. Seja bem-vinda. Eu tô sem áudio. Você errou, eu te ouvi, Cleiciane. Então, vamos lá. Deu para entender, gente, como é que funciona isso aqui? Sim, tá dando sim, professor. A diferença qual é? Do EDI para o Web EDI. Alguém pode me dizer? Me ajudem aí. Quem pode me dar essa diferença entre o EDI tradicional e o Web EDI? Vamos lá, estou esperando de vocês essa resposta. Vamos lá? Cadê vocês? Me ajudem aí. Quem vai me ajudar aí? Quem vai responder para mim? Vamos lá, Auriélio, Fábio, Adenil, Thaís, Cleiciane. Por favor, respondam para mim aí que eu estou esperando a resposta de vocês. Qual a diferença, gente? Sim, falem para mim aí. Quem é que vai me dar a resposta? Cri, cri, cri. Vamos lá. Vamos lá, Denildo, me responda. O que você entendeu aí da diferença entre os dois? Qual é o elemento que faz a diferença entre eles? A questão do Web EDI, né, a diferença do tradicional, porque assim, pelo que eu peguei aqui, ele recebe, né, faz esse processamento e ao mesmo tempo ele faz essa devolução pelo sistema, correto? Não é bem essa a diferença. Deixa eu ver se alguém nos ajuda a entender a diferença entre eles. Vamos lá, meu diretor. Vamos lá, Auriélio. O que você entendeu? Preciso que vocês me digam, porque pelo visto a Denildo não compreendeu. Quem pode me tirar? Diga aí, Fábio. Eu acho que sua aula, sua amostra que e ele funciona de A mais B, no caso. Sistemas precisam estar atualizados no sistema da saber. Entendi pela essa web, mas sabe, disponibilizar um portal, falou, e se já entra serviços específicos dos documentos, você, em vez de andar e deixar o
sistema faça a transformação, como é que funciona a web? Você pode estar dando esses pacotes e de um portal específico pode mudar. Eu acho o seguinte, que dá uma habilidade para a gente dar. Eu acho que é praticidade. Eu creio que Exatamente. sim, é um tal de aí. Olha, muito bem, muito bom, Fábio. Olha só, a diferença básica entre eles é essa aqui, olha. A gente pode ver nessa figura a diferença entre elas. No EDI tradicional, a empresa ela precisa ter um sistema próprio. Ela precisa ter um equipamento, um servidor, um decodificador, ou um sistema mesmo interno que vai interagir com o seu sistema ERP, o sistema próprio, fazendo a tradução, fazendo a decodificação, codificação e decodificação do documento, gerando o documento. A diferença para o Web EDI, esse elemento aqui, ele não existe aqui. Esse elemento aqui não vai existir. Eu vou diretamente à internet e eu vou buscar um site privado que faz essa decodificação, que vai fazer todo esse trabalho que faz esse componente aqui. Eu vou direto para a internet e na internet, através de um site específico, um site privado, um site direcionado para isso, eu vou digitar os meus dados de negócio que eu fiz, fazer a inscrição desses dados e esse site que já está na internet, é um site privado, ele vai fazer toda essa decodificação que faria esse aparelho, esse elemento, ele vai fazer todo esse processo de decodificação, codificação, tradução, gerando o documento no formato AGI, no modelo AGI, e transfere para outra pessoa que independe, o destinatário que independe se tem essa ferramenta ou se também usa o portal também para fazer a recepção desse documento. O método tradicional usa um sistema específico para isso, que é adquirido pelas empresas. O Web AGI, eu vou fazer isso num site na internet que vai fazer essa tradução desse documento para mim. E essa é a diferença, deu para entender? Agora sim. Ótimo, que bom. Olha só. Esse elemento, esse tradutor aqui, esse modelo aqui é o tradicional, que eu preciso de um tradutor, de um servidor, de um sistema que vai fazer essa tradução. E eu adquiri isso para minha empresa para poder fazer isso. No Web AGI, esse elemento aqui não existe, eu vou jogar direto na internet, mas eu tenho que ter um site na internet que vai fazer essa tradução para mim. Vai gerar esse documento na internet e vai enviar, envia também esse documento para o destinatário. Gente, vai acontecer que eu vou parar aqui e vai já reiniciar e eu vou entrar de novo para a gente finalizar a nossa aula, tá bom? Que ainda tem mais coisas para trabalhar, porque eu estou naquele sistema de 40 minutos, viu? Qualquer momento a gente para, o sistema vai parar, e aí a gente reinicia, eu mando de novo o link para a gente reiniciar. Vai já fazer isso. Deixa eu ver aqui como é que está o tempo. 40 segundos. Olha só. Então, o Web AGI vai fazer isso. Para finalizar aqui o nosso sobre o Web AGI. É o sistema que ele cria as mensagens comerciais que necessitam introduzir os dados em um formulário. E preenchido pelo site, ó. É um portal web privado que eu vou utilizar para isso. Um portal web privado que vai ser gerado aqui, olha, é um portal web privado que está sendo jogado, o documento está sendo digitado nesse portal e ele vai transmitir para os stakeholders, todos aqueles que fazem parte do meu grupo de negócios, do negócio que eu fiz, gerando esses documentos que são necessários para eles.
Tá? Então, eu estou gerando esses documentos para eles, mas é gerado num portal da internet, que eu acesso pelo meu sistema, que eu acesso pelo meu computador, pela minha internet. Então, é assim que funciona o Web AGI portal. Por isso, o Web AGI, porque ele é acessado pela internet. Ele é feito todo numa página, um portal específico da internet. Professor, mas no caso, essa página é a empresa, no caso, que por conta própria ela cria, ou é uma página que Não, já é você existente? é outra empresa que ela faz esse trabalho de AGI, né? Ela faz esse trabalho e você vai contratar o serviço dessa empresa pela internet. Ela vai te prestar esse serviço gerando esses documentos para você. Você vai fazer o Entendi. login para acessar a página dessa empresa, esse site privado. Você faz o login e lá você começa a inserir os seus dados lá do negócio que foi feito. E aí, essa empresa, através da sua página, ela vai decodificar todos esses documentos, transformar no padrão que é utilizado para envio de AGI e enviar para os destinatários. Basicamente, é Você desse jeito. tem, você, você tem algum exemplo assim de empresa que você conhece que utiliza esse sistema? Isso, a gente vai mostrar um site que trabalha Mais para com frente, né? isso. Eu vou mostrar um site que trabalha gerando esses documentos e oferece esses Ah, tá. documentos. Aqui, olha. O Entendi. AGI, ele é fundamental para a prática da filosofia just in time. Por quê? Por que ele é fundamental para a prática da filosofia just in time? O que é a filosofia just in time? Me ajude aí. O que é Trabalhar essa sobre demanda, não é esse? isso, trabalhar sobre demanda. E sobre demanda e Produção enxuta. produção enxuta, isso. Quer dizer, produção zero, ali é no aumento da estoque zero. No aumento, Estoque zero. isso, no momento que precisa, ele gera o produto. Então, por que o AGI é importante para esse just in time? Com a agilidade do AGI, da transmissão de dados eletrônica, é muito rápido a pedir para a indústria, para o fornecedor, aqueles itens que foram fechados na compra. No momento em que o comprador ele fechou o negócio com a minha empresa, essa automaticamente já está gerando junto à indústria fornecedora a produção daquele item, o envio daquele item. Porque o envio dos documentos são automáticos, são rápidos, são ágeis. Fechou o negócio aqui, já está enviando o aviso, o documento avisando a necessidade daquele item para outra ponta, que é o fornecedor. Então, por isso que ele é fundamental para o just in time. Das 1.000 maiores empresas norte-americanas, 95% delas utilizam. Empresas americanas, empresas europeias, asiáticas, a grande maioria vai utilizar do AGI. Já usa o AGI ou o Web AGI. O Web AGI é uma vantagem em relação ao AGI tradicional, porque você não precisa adquirir equipamento. Você usa apenas uma empresa que vai fazer esse trabalho para você. Prover segurança, recuperação de informação, registro de erros, serviço de auditoria e de apoio aos clientes. Tem um acervo muito grande de serviços que estão agregados ao uso do AGI. Só não é usado com maior amplitude pelo custo elevado de implantação. No caso do AGI tradicional, porque o custo é um pouquinho ainda grande, porque tem a necessidade de adquirir um sistema ou um servidor. Agora, se utilizar o Web AGI, o custo já diminui bastante. Os processos de transporte de cargas passam diretamente pelo modo como as empresas de embarcadores e transportadores integram suas operações utilizando o sistema de gerenciamento de transporte. O que quer dizer aqui? O AGI, quando ele foi desenvolvido, foi principalmente para suprir